Olá, amigos! O nosso curso de estatística traz hoje o assunto mediana. A mediana é o valor que aparece exatamente no meio da distribuição, ou seja, metade dos elementos estão antes dela e metade após ela. Perfeito? Para a resolução de uma questão de mediana, vamos utilizar intervalos de classe. Eu fiz uma pesquisa, tabulei os dados, ordenei, fiz o rol em ordem ascendente, calculei o número de classes, um número razoável de classes, contei quantos elementos pertencem a cada classe e fiz a distribuição conforme a tabela que se apresenta aqui embaixo. Eu tenho as classes de 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300 e assim sucessivamente, 300 a 400, 400 a 500. Eu usei aqui o Excel, 0 e 100, aí essa célula é igual a esta daqui, que é a D7, essa célula aqui do 200 é igual a D8 mais 100, fiz a cópia dessas células demais, e encontrei aqui os valores respectivos. Perfeito? Bem, daí a gente vai recordar um pouco aqui daqueles conceitos conhecidos, Amplitude é o maior valor da frequência menos o menor valor da frequência, daquelas observadas em conjunto, da amostra. A moda é o valor que aparece mais vezes na amostra. Esse valor pode ser, por exemplo, se eu tenho um número 25, ele aparece 4 vezes, eu tenho, com maior frequência seria a moda. Mas a moda, em conjunto, pode ter duas modas. Se eu tenho um número 28 que também aparece 4 vezes, ele também constitui uma moda, A moda ela não é só unimodal, ela pode ser bimodal ou até plurimodal, perfeito? E temos a média, que é o somatório de todos os elementos, dividido pelo n, que é o número total de elementos. A mediana é o valor, depois que a gente ordena todos os elementos do conjunto em ordem ascendente, aquele valor fica exatamente no meio. Perfeito? Então, vamos aqui verificar. Eu achei para a frequência da primeira classe 37, da segunda classe 28, da terceira 12, da quarta 27 e da quinta 48. Então, eu fiz aqui um somatório, o comando Excel soma é 7 a 11, que é daqui até aqui, deu 152. Se a gente observar, pessoal, olha, o valor médio dessa distribuição, vamos aqui calcular, qual seria? Muito simples. Eu pego 152 aqui, divido por 2. É o número 76, ou seja, é o 76º elemento. Se eu colocar em ordem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quando eu encontrar o elemento na posição 76, esse é o valor médio. Perfeito? Aí o que é que eu fiz? Olha, eu sei que aqui, na classe primeira, eu tenho 37. Mas vamos calcular inicialmente o x médio de cada classe. O que é o x médio de cada classe? É o valor inicial da classe, mais o valor final, que é esse daqui, dividido por 2. Agora vamos tomar cuidado. Vamos aqui colocar no Excel os parênteses, certo? Pronto. Fechei. Ele deu 50, realmente, entre 0 e 100 é 50 valor médio. Vamos aqui arrastar. E ele deu 150 no outro, 250, 350, 450. A frequência acumulada, evidentemente, vai acumulando em cada classe posterior o somatório desta com as anteriores. Então, a primeira classe, como só tem ela, será o próximo número, 37 elementos. A segunda classe será a frequência acumulada anterior, mais a frequência da própria classe, 28. E a partir daqui eu já posso arrastar, Se a gente observar, a última frequência vai ser igual ao total geral, que é 152. 152 é igual a 152. Perfeito? Se a gente for observar, o valor médio é o 76º elemento. Olha bem, até aqui eu tenho 37 elementos, 37 frequências, aqui eu tenho 65. E aqui eu já tenho 77. Olha. Observe que o 76 está aqui dentro. Ele está entre 65 e 77. Perfeito? Então, esta seria a nossa classe mediana. Vamos aqui marcá-la. Há uma teoria lá das estatísticas, como se fosse, se eu quiser saber a mediana bruta de um intervalo, é só pegar o seguinte. A mediana bruta considera o valor médio da classe em que se situa o valor mediano. A classe não é essa, então eu pego o valor médio. O valor médio é igual a quê? Olha, é igual, vamos repetir aqui o tal, esse, mais esse aqui, 300, dividido por 2, Esse valor aqui daria quanto? Igual
Então, vamos fazê-lo aqui. 200 mais 300 dividido por 2. Perfeito? Mas temos que fazer o seguinte, colocar os parênteses aqui. Daria 200, né? 250. Mas aí a mediana bruta seria o quê? Seria o limite inferior da classe. Porque a mediana bruta estaria aqui no meio. Aqui nós calculamos apenas qual é o valor médio. Aí eu teria que colocar com o limite inferior, que é 200. Seria igual ao 200 mais, né, o valor que ficou bem no meio, que seria o próprio 50. Perfeito? Porque daqui até aqui aumentou 50. Que na prática dá 250, como calculado anteriormente. Então 200 mais 50, isso seria igual a 250. Perfeito? E o valor fica igual a esse aqui. Bem, a partir daqui, vamos aqui usar o método tradicional. O método tradicional, a fórmula já bastante conhecida, que muitas vezes a gente tem que memorizar para fazer uma prova, é o seguinte. A mediana em intervalo de gráfico é igual ao limite, né, limite LMD, que é o limite inferior da classe mediana, mais, abre parênteses, o somatório de FI sobre 2, ou seja, todas as frequências divididas por 2, certo? Menos FA acumulado. Esse FA é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Ou seja, o que tiver acumulado até a frequência anterior a gente considera. E eu divido pela frequência mediana, fecho parênteses e depois multiplico pelo H. Esse H em D é a amplitude do intervalo da classe mediana. Perfeito? Então, eu aqui fiz o cálculo por fora, não usei o Excel, para a aula não ficar muito extensa. Então, a mediana seria, limite inferior da classe mediana, se eu sei que a classe mediana foi essa que a gente determinou, é o 200. É o 200. Mais somatório de FI. O somatório de todos os FI, nós calculamos 152. Está aqui. 152. Dividido por 2. Menos o somatório até a frequência anterior. São frequências acumuladas. A anterior à classe mediana, essa é a classe mediana, a classe anterior é esta daqui. E o somatório dá 65. Está aqui o número 65. Isso tudo dividido pela frequência da classe mediana. Quanto é a frequência da classe mediana? Esta é a classe mediana, a frequência dela, simples, 12. Está aqui o número 12. E multiplicado, né, multiplicado pelo HMD, que é a amplitude do intervalo de classe. A amplitude é de 200 para 300, a amplitude é 100. Perfeito? Está aqui multiplicado por 100. Feito todos os cálculos, achou-se que a mediana é 291,67. Então, observe, pessoal, que esse número ele é diferente de 250 se a gente considerasse a mediana bruta, né? Considerando só apenas o valor que está no meio da classe. Aqui deu 250, aqui deu 291,67. Mas um objetivo principal da aula também é o seguinte, é utilizar aqui um método prático, que talvez não seja tão prático também, dá trabalho de fazer, mas apenas para vocês visualizarem. Observe que eu já sei que o limite inferior da classe é o 200, perfeito? Só que eu tenho que saber até onde é o valor correto da mediana. Eu sei, inclusive, que a mediana está nesse intervalo entre 200 e 300, perfeito? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui para o método prático a amplitude da classe mediana. Vai de 100, que a gente calculou, né? Que é 300 menos 100, 300 menos 200 dá 100. A frequência da classe mediana, 12, que é esse número que está aqui. Perfeito? É o que você faz. Nós temos que dividir proporcionalmente. Nós sabemos que nós temos 100 para colocar no intervalo, né? De 200 a 300. Então, eu divido a amplitude pela frequência da classe mediana. Ou seja, eu pego o G50, que é esse daqui, divido pelo G52, que é isso, deu 8,33. Significa que no 100 eu tenho que colocar 12 números. Eu divido 100 por 12, cada número fica afastado do outro, 8,3333. Se eu fosse pegar uma regra e colocar cada número, cada um ficar 8,33, o próximo mais 8,33, a distância entre eles. Aí eu sei a quantidade de frequência que falta para completar a metade das frequências. Quanto é que falta para completar a metade? Eu tenho que encontrar 76. Se até aqui eu fiz 65, para contar os 66, eu falto 11, porque eu já tinha 65 nas classes anteriores aqui. Falta 11, que 76 necessita ficar 11. É esse número aqui. Eu tenho que preencher com 11 posições. E como é que eu preencho? Eu multiplico. Multiplicação da divisão pela quantidade de frequência que falta para completar a metade das frequências. Ou seja, o G54, que é esse aqui, vezes o G56, 11. Eu multiplico 11 por 8,33, 91 tempo.
É o que falta para completar. Proporcionalmente, eu tenho que levantar 11 frequências que dão de 8,33, de 8,33, de 8,33 vezes 11, eu encontrei 91. Eu sei que o limite inferior da classe mediana é 200, que a gente calculou. E para calcular a soma, se eu somar essa divisão que foi feita aqui com o limite inferior da classe mediana, que seria G59, que é isso daqui, mais G62, que é esse, eu vou encontrar 291,67, que é exatamente esse número que eu encontrei aqui. Só que dessa forma vocês conseguem às vezes perceber, porque muitos alunos meus não sabem o porquê disso aqui. Então isso aqui traduz em um modo prático isso que está aqui em cima. Grato pela atenção, continue a prestigiar nosso canal e a mandar seus comentários e também avaliar nosso canal.